Fala, tudo certo? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma atualização importante que é a independência do Banco Central, publicada no Diário Oficial, de acordo com a Lei Complementar número 179, no dia 24 de fevereiro de 2021. Então, sempre que uma lei é publicada no Diário Oficial, isso está dentro do âmbito, do escopo das provas de certificação, a Anbima especificamente, demora 6 meses para começar a cobrar isso em prova. Então já está valendo, né? A partir de setembro de 2021 está valendo a independência do Banco Central. E a gente vai ver aqui que essa lei, ela fala sobre os objetivos do Banco Central, que a gente já conhece, já viu, e não muda nada nesse sentido. Fala também sobre a nomeação e a exoneração do presidente do Bacen e dos diretores do Bacen. E aí que tem a mudança, aí que está o pulo do gato. Então é isso que a gente tem que ter bastante atenção, tá? Então vamos lá. O primeiro artigo da lei, ele fala sobre o objetivo do Banco Central. O objetivo fundamental é assegurar a estabilidade de preços. É aquilo que a gente já conhece. Executar a política monetária para perseguir a meta de inflação que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então a gente tem uma meta anual de inflação, o Banco Central vai trabalhar para conseguir fazer com que a inflação efetivamente, medida pelo IPCA, que a gente vai ver em detalhes como funciona esse indicador de preço, mas o ponto é que o Banco Central ele tem que trabalhar para fazer com que esse indicador fique no centro da meta e, no máximo, ali respeitando as bandas do piso e do teto da meta de inflação. Tá? Então, a meta de inflação ela tem um valor fixado, que é quanto que o Conselho Monetário Nacional espera que a inflação vá ser em um determinado ano, e tem também o piso e tem o topo, que são as bandas pelas quais seria aceitável que a inflação permaneça. Tá? Então, o Banco Central ele vai trabalhar para assegurar a estabilidade de preços, e no caso do Brasil, isso significa trabalhar de acordo com as metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Então vamos lá. E tem alguns outros objetivos secundários que a gente já viu aqui também. Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar flutuações do nível de atividade econômica, fomentar o pleno emprego. Então essas são algumas outras atividades do Banco Central, mas a principal é assegurar a estabilidade de preços. Beleza. Então vamos dar a sequência aqui e falar sobre o artigo 2 dessa lei. E isso aí, mais uma vez, é muito importante, porque eu já falei isso aqui, é importante entender a diferença entre órgão normativo e órgão executor e fiscalizador. Então, as metas de política monetária, e aí a meta de inflação inclui-se aí, são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central do Brasil ele vai conduzir a política monetária necessária para o cumprimento dessas metas, que já foram estabelecidas. Tá? Então, a função do Banco Central é execução, é fiscalização, tá? Beleza. E a diretoria do Banco Central tem 9 membros, um deles é o presidente, então são 8 diretores e um diretor-presidente. O presidente e os diretores do Banco Central, eles são nomeados pelo presidente da República e precisam ser aprovados no Senado Federal. Então, nada disso mudou, tá? Isso é a mesma coisa que a gente já conhecia. O que vai mudar, e agora que é importante, que é o pulo do gato, o presidente e os diretores do Banco Central passam a ter mandatos alternados. Então, o que significa isso? Significa, no caso do presidente, que a duração do mandato é de 4 anos, e ele ingressa, o presidente do Banco Central vai ingressar no terceiro ano de mandato do presidente da República. Então, o que vai acontecer? Isso permite que, no momento de eleição, não se descontinue a política econômica necessariamente. Então, acaba que você, através dessa medida, deixa menos conectada a política econômica com o que está acontecendo em Brasília, com as eleições, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia do Banco Central independente. Bom, então o que vai acontecer? No terceiro ano do presidente, vai trocar o comandante do Banco Central, sendo que esse presidente do Banco Central, bem como os diretores, ainda podem reocupar o cargo uma vez. Então, você pode ter reincidência uma vez no cargo. Tá? E no caso dos diretores, 2 diretores são nomeados a cada ano. Tá? Então, isso significa que sempre em janeiro entram 2 diretores novos e saem 2 diretores antigos. Então, todo ano tem 2 pessoas, tem uma rotação de 2 pessoas, né? Claro, como eu disse, pode haver, em um caso, né, uma reeleição, digamos assim, dentro do Banco Central para os diretores, mas a ideia é que haja uma rotação de 2 diretores sempre a cada ano em janeiro. Tá? Isso também é interessante porque não altera a equipe econômica toda de uma vez, né? Isso pode ser feito aos poucos, e é interessante também porque coloca pontos de vista diferentes
muitas vezes, correntes econômicas diferentes dentre os diretores do Banco Central. Então, eu particularmente vejo como positiva a independência do Banco Central, e esses pontos são os mais importantes e os que devem ser considerados e que mudam essa relação entre política e política econômica, né, digamos assim. Bom, e aí o nono artigo da lei também é uma particularidade importante, né? A gente viu que o presidente do Banco Central ele tinha o cargo de ministro de Estado, mas agora com essa nova atualização do Banco Central independente, o presidente do Banco Central ele deixa de ser um ministro de Estado, ele é simplesmente o presidente do Banco Central. Tá? Então, essas são as atualizações. É importante se atentar principalmente nesses pontos aqui que eu falei no final, os outros pontos, né, de órgão normativo, órgão executor e os objetivos do Banco Central a gente já conhecia, tá? Isso não muda, mas a forma como isso é conduzido, né, e principalmente, né, os diretores e o presidente, como eles vão ocupar esses cargos, isso sim é bem importante. E por último, eu vou deixar aqui também o link da publicação do resumo do Diário Oficial, tá? Então lá você consegue ver na íntegra essa alteração aí em detalhes. Aqui eu fiz um resumo, falei sobre os pontos mais importantes que eu acredito que sejam cobrados em prova, mas quem tiver o interesse aí de se aprofundar, uma leitura rápida de 5, 10 minutos, eu acho que vale a pena, tá? E segue aí o link para vocês também acessarem esse outro material complementar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.